Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem, que Deus te abençoe. 1 Samuel, capítulo 28. Saul consulta médio em Edom. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aques a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. 3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Edom que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça saber aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me arma cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus, com D minúsculo, que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha, Saul entendeu que era Samuel, não quer dizer que era. E ele vai e se prostra diante daquele Deus com D minúsculo. Paulo diz que quando faz essas coisas, está consultando os demônios. Mas eu vou comentar isso. Versículo 15. Samuel disse a Saul: Por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste os que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Versículo 20. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltava-lhe as forças, porque não comera pão durante todo aquele dia e durante toda aquela noite. Aproximando-se de Saul a mulher, e vendo Assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falastes. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças, e te ponhas a caminho. Porém ele recusou e disse: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram. E atendeu, e levantou-se do chão, e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou, e tomando farinha, a amassou e cozeu em bolos asmos,
e o trouxe diante de Saul e de seus servos. E comeram, e depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Que agonia, hein? Você querer consultar a Deus e não ter respostas. É agoniante, é desesperador. Infelizmente, muitos estão nessa condição hoje. Estão perplexos, estão perdidos, estão sem direção. E muitas vezes, quando estão sem direção, ao invés de se arrependerem dos seus pecados e ainda terem alguma misericórdia da parte de Deus, não. Eles vão consultar aquilo que Deus disse para não consultar. Eles vão fazer ainda mais aquilo que Deus disse para não fazer. Amém? Então é muito importante nós observarmos isso. Como é que você vai receber direção de Deus em meio às lutas que você enfrenta se você destrói os canais que Deus usa para te guiar, para te ensinar, para que você possa consultar? Hoje é bem verdade que a gente não busca mais essas orientações dos profetas. Nós não temos mais Urim e Tumim, naquela época, serviam de fonte de direção, né? Mas muitas pessoas fazem como Saul. Aqui no versículo 6 diz que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Claro, Saul tinha matado todos os profetas. Quando Saul matou os profetas de Nob, lá no capítulo 22, que nós já comentamos aqui, você lembra? Se não lembra, volta aqui nos vídeos que tem aqui acima, ou aqui abaixo, nesse lugar, e você vai ver o comentário do capítulo 22. Eliminou todos os canais de comunicação que poderia usar para receber a orientação de Deus. Sabia que Deus tem canais de comunicação hoje para te orientar? O primeiro deles é a sua palavra. O segundo, o seu espírito. O terceiro, homens e mulheres maduros na igreja onde você congrega. Mas existem, infelizmente, pessoas que queimaram todos esses canais de comunicação. Eles não leem mais a Bíblia, eles cauterizaram a sua consciência e não têm mais direção espiritual, não ouvem mais as direções do Espírito de Deus e estão afastados da casa de Deus. Desigrejados é o nome que se dá a esse tipo de pessoa, que abandonou a sua igreja, que abandonou o congregar, que não consulta mais o seu pastor, não consulta mais o seu líder de departamento, né? Não consulta mais pessoas maduras que andam com Deus, que servem a Deus, que têm experiências com Deus. Eu tenho visto quantos meninos que começaram na caminhada cristã e se acharam, né, que podiam tomar direções por si mesmos, tomaram direções que infelizmente arruinaram a sua vida. Quantos não seguiram uma profissão que estava fora do propósito de Deus? Quantos não se casaram também fora do propósito de Deus? Quantos não mudaram de igreja por causa de circunstâncias e não porque foram guiados pelo Espírito de Deus? Eu não sou contra você mudar de igreja. Agora, isso não é uma coisa que você faz a cada mês. Isso não é uma coisa que você faz a cada ano. Isso não é uma coisa que você faz de qualquer forma ou porque houve um problema naquela congregação. Não. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. E aqui nós vemos Saul. Ele matou toda a influência, toda a fonte de direção. E agora, diante das lutas, ele está perdido, ele está perplexo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai consultar os mortos. Isto era abominação ao povo de Deus. Amém? Então, é muito importante nós observarmos isso. É muito importante nós atentarmos para isso. O verso 10, né, vai dizer aqui, então Saul lhe jurou pelo Senhor dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Os médios que consultavam os mortos, eles deveriam ser mortos. Mas o que é que Saul vai dizer? Ele vai contrariar a palavra de Deus. É simplesmente espantoso. Até que ponto podemos chegar justificando os nossos pecados? Saul jura a uma médium fora da lei pelo Senhor. Que loucura, que absurdo. E tem muita gente, infelizmente, jurando que não se pode jurar, quebrando a palavra de Deus,
porque não quer se arrepender dos seus pecados, porque não tem humildade para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, a leitura das Escrituras, a comunhão com o Espírito de Deus e a congregação debaixo da liderança do seu pastor. Muitos rebeldes perdidos por aí, sem saber como lutar as suas batalhas, sem direção, perplexos, desanimados. E é interessante, o diabo vai se aproveitar disso tudo e vai trazer informações, vai começar a confundir ainda mais Saul, amém? Vai começar a falar determinadas coisas e nós vamos ver. Amédio fica amedrontada e Saul paralisado de medo, na medida em que ambos são rejeitados pelo Deus vivo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas quando nós rejeitamos aquilo que Deus usa para nos guiar, o medo irá tomar conta de nós, porque as circunstâncias vão se tornar cada vez maiores diante dos nossos olhos e Deus cada vez mais distante. Não faça isso com sua vida. Se arrependa hoje. Volte à leitura das Escrituras. Volte à íntima comunhão com o Espírito Santo. Volte a congregar fielmente e a prestar contas da sua vida, aquele a quem Deus colocou para lhe guiar no caminho dele. Porque ele vela pela tua alma, ele te orienta pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, e ele é teu amigo, mesmo quando te fala verdades que você não quer ouvir. Amém? Espero que você tenha sido muito abençoado no dia de hoje. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, comente, amém? E acione os sininhos para receber os próximos vídeos. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.